A hora que todo mundo já se organizar aí, a gente já começa. Tô vendo que tem gente ainda ingressando. Beleza. Dá um minutinho, sim, só para vocês colocarem todo mundo do time aí na videoconferência, tá? Show, acho que deu certo. Então, pessoal, muito bom dia. Meu nome é Lenara, eu sou Customer Success Manager aqui na Leads2B e hoje a gente vai ter um papo muito bacana sobre dashboards e métricas, jornada do cliente, funil de vendas, para a gente entender ali de uma vez por todas como que a gente faz para construir isso dentro da jornada, né, do teu cliente e também como que a gente faz para construir essas visualizações dentro da plataforma. Vai ser um bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, que eu estou super à disposição. A ideia hoje é que a gente consiga ter bastante troca para ajudar vocês nos processos e também na construção, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela e vai ser muito embasado na visualização, tá? Porque às vezes eu fico falando e o pessoal já não consegue ir acompanhando. Então, já vou compartilhar minha tela aqui para a gente olhar para Leads to Be também, né? Então tá aqui a carinha da Leads2B. E aqui tá talvez algumas pessoas não conseguiram ainda acompanhar. A gente está com essa nova tela dos apps, né? Que é para facilitar ali na hora de você trafegar por dentro da plataforma. Então a gente está com esses novos botões ali para ajudar na sistemática do sistema ali na hora de encontrar algumas coisas. Porque como tem muita funcionalidade dentro da plataforma, às vezes a gente se perde, né? Mas hoje a gente vai iniciar falando sobre a jornada do cliente. Por que eu vou falar sobre a jornada do cliente? E isso intrinsecamente engloba o funil de vendas. Porque quando a gente vai falar de métricas, sejam elas KPIs, OKRs, ou qualquer tipo de acompanhamento que você faça dentro da tua jornada, primeiro você tem que saber qual que é o momento que você vai precisar analisar ela. Então é por isso que a gente fala muito sobre o funil de vendas, tá? Aqui dentro da Leads2B, a gente fala de funil de vendas no CRM, tá? Então, o CRM é onde a gente consegue acompanhar as 4 principais entidades onde eu controlo a jornada do meu cliente. Se você não está com essa telinha de apps, você vai lá no canto à esquerda, nesses 3 risquinhos, vem em vendas, funil de vendas, e por aqui vai abrir a mesma tela, tá bom? Então, show. Só para a gente rememorar, até porque tem algumas pessoas que às vezes não pegaram essa explicação, por que a gente tem essas 4 principais entidades? Já colocando no tema dashboards, que foi para isso que vocês vieram falar comigo hoje cedo. Então, aqui a gente coloca as 4 principais entidades para a gente controlar esses momentos. Então, a gente consegue controlar prospect, lead, oportunidade e pós-vendas. Claro, cada um com o seu objetivo. Então, o prospect é aquela pessoa que a gente está fazendo as listas de prospecção, são aquelas empresas que eu preciso me oferecer enquanto um produto ou um serviço ainda, certo? Então, elas não têm uma ligação comigo ainda. Eu preciso construir isso. Então, é por isso que eles ficam no momento de prospect. O ideal é que esse touch seja rápido, que a gente já consiga tanto se apresentar ou coletar informações desse cliente de uma forma que a gente seja eficiente na hora de gerar leads. Então, o que a gente consegue acompanhar entre métricas aqui, né? O quanto que eu estou convertendo de prospect para lead? Qual que é o tempo que eu estou demorando para fazer esse tipo de conversão? Como que está sendo a qualificação do meu time em cima disso? Normalmente em prospect, pessoal, a gente foca muito, né, no telefone, no e-mail, em todo o processo de enriquecimento desse cliente. Então, esse início de jornada, ele fica muito atrelado a isso. Ok? Então, quando a gente fala de prospect, é porque nós estamos colocando pessoas dentro desse nosso processo de não enriquecido e fazendo ali o processo de enriquecimento para geração de lead, tá? Então, o prospect, ele tem esse objetivo. Lenara, fiz todo o acompanhamento, fiz o processo de enriquecimento, show. Então, agora o teu cliente, ele não é mais um prospect, ele é um lead. Então, a entidade de lead, ela é baseada principalmente na tua capacidade de conversão de interesse. Então, aqui a gente desenha essa jornada, certo? Com o objetivo de fazer com que o cliente queira receber uma proposta comercial, um orçamento. Eu quero que ele tenha interesse naquilo que eu estou oferecendo para ele, né? Enquanto produto ou serviço. Então, essa jornada ela é desenhada para isso. E as métricas que eu vou acompanhar dentro dessa jornada
vai ser referente a isso. Então, entendam que quando a gente fala de jornada, de vendas, a gente está estruturando esses processos para conseguir métricas de desempenho. Existe uma diferença entre métricas de acompanhamento e métricas de desempenho. O desempenho, ele é o desempenho da tua equipe, a produtividade da tua equipe, que é onde nós aqui da Leads2B vamos oferecer algumas categorias dentro do dashboard para que você entenda a sua produtividade. Agora, as métricas, elas não precisam ser necessariamente produtivas, né? Elas podem ser qualitativas, né? Podem ser vinculadas com os nossos clientes. Você pode desenhar uma jornada onde você englobe tanto o acompanhamento produtivo do teu time, quanto o de experiência, né? O de relacionamento com o teu cliente, para entender o quanto que esse processo está assertivo naquele momento. Então, o ideal é que a gente tenha tudo mapeado, né? Mas a gente sabe um pouco a gente construindo isso. Então, esse funil de vendas de vocês, entenda o processo de vocês, está claro, né? Objetivo, ó, quando está em qualificação, eu sei que o meu time está qualificando esse cliente, que ele tem 4 dias para fazer essa qualificação. Show! Então é isso que a gente vai controlar aqui, até para a gente entender se a gente está conseguindo fazer as finais, se a gente está conseguindo ali atingir os números finais que eu me coloquei como objetivo, como métrica, tá bom? Então aqui, beleza, a gente faz o desenho dessa jornada, né, como um lead, desenhei a jornada. Quando um cliente quer um orçamento, uma proposta comercial, quando a gente começa a falar sobre budget, opa, esse cliente ele já não é mais um lead. Agora ele se torna, né? Ele passa a ser uma oportunidade de venda. Então, quando a gente vai para outra etapa oportunidade. A oportunidade, a gente vai ver quanto que a gente tem de valor na mesa, quanto que a gente tem de proposta. Então, esse processo, ele é para conversão de venda. Ele é 100% para isso. Então, a gente tem que desenhar esse processo num sentido de que eu sei quanto que eu estou levantando de necessidade, eu sei quanto que eu estou conseguindo monitorar dos orçamentos enviados ou que eu deixei de enviar, enfim, tem que ficar claro. Quando a gente está fazendo a jornada e todos esses touch points, né, que são os pontos de contato do cliente junto com a nossa jornada, tem que ficar claro, tem que ficar objetivo o que eu espero dessa jornada. Ó, por exemplo, enviar proposta, tá objetivo, que o meu tá objetivo demais. O meu propósito aqui é enviar essas propostas. Os clientes que estão dentro dessa jornada, dessa etapa da jornada, eles não podem estar sem proposta enviada. Então, essa é uma forma de vocês também acompanharem ali o funil de vendas. Os dashboards e o funil de vendas, eles são você tem que controlando o teu funil de vendas para você estar olhando o que o teu time está fazendo, a produtividade do teu time, a evolução dos clientes dentro dessa jornada, porque os clientes precisam evoluir. Gente, se vocês estão com, por exemplo, um lead ou um prospect há meses, né, dentro do funil de vocês, a gente está com um ponto de alerta ali. Ah, Lenara, mas é que o meu processo de vendas, ele demora, né? O meu ciclo de vendas, ele realmente é semestral, é bimestral, é mensal, tudo bem. Então tenha isso claro para que esse cliente não esteja ficando engargalado dentro da tua jornada. Porque são duas coisas diferentes, né? Ciclo de venda, meu ciclo de venda é longo, então show. Então ele não está engargalado, ele está fazendo parte do processo. Esse é o processo dele de compra mesmo. Não, Lenara, meu processo ele é mais agilizado. De fato, não tem por que eu ter um cliente parado em prospect ali há meses, sendo que esse tipo de conversão a gente faz em 1, 2 semanas. Então é isso que a gente tem que controlar e isso também vocês conseguem acompanhar por dentro dos dashboards e aqui pelo Pipe Metrics. Se vocês não têm ali a rotina de utilizar, ele é bom porque ele te dá um overview rapidinho. Por exemplo, opa, tô com 5 negócios aqui, 2 negócios sem atividade. Normalmente a gente vincula as atividades. Nós teremos mais treinamentos dentro dessa semana e nas próximas semanas, onde englobará atividades para vocês entenderem também qual que é esse mecanismo. Lenara, mas eu queria saber das atividades para hoje, para ontem. Não tem problema, entra em contato com o teu gerente de contas e ele consegue fazer o acompanhamento contigo, tá? Mas aqui no Pipe Metrics vocês conseguem acompanhar o ciclo de conversão, vocês conseguem ficar mais dinâmico para vocês acompanharem. Então, o que normalmente os gestores fazem, tá? Lá no canto à direita, eu coloco quem que é a pessoa que eu quero controlar nesse momento, né? Que eu quero ver ali os números.
Aqui é como se fosse um filtro. É como se fosse, não, é um filtro. Onde você coloca as pessoas que você quer intitular naquele momento de análise, tá? Então, a gente fez como bolinha, para ficar um pouquinho mais dinâmico, mais fácil na hora de vocês selecionarem, tá? Então, aqui você seleciona a pessoa e no Pymetrics ele já vai te apresentar ali qual que é o valor de negócio que essa pessoa tá, quantos negócios estão sem valor ou com valor. Quando está em oportunidade, pessoal, o ideal, o cenário ideal é que todos estejam com os valores. O Márcio falou que tá travando. Tá travando para todo mundo, pessoal? Ou é só para o Márcio? Tá travando mesmo? Sim, para mim também. Sim. Tá. E agora, será que eu voltei? Agora travou, mas não mais? Eu ia falar, vou falar mais devagar, mas não vai ajudar, né? A minha internet aqui tá boa, pessoal. Ai, Márcio, muito polêmico você. Não tem problema, me avisem mesmo, é bom, que senão eu fico falando aqui com as nuvens, né? Agora parece que normalizou. Vocês perderam alguma coisa importante ou vocês conseguiram acompanhar minha linha de raciocínio? Senão eu volto, não tem problema. Posso voltar a apresentar para vocês. Acompanhou? Deu para entender? Não houve perda de informação? Então, perfeito. Então, eu vou continuar, vou retomar lá. Qualquer coisa, vocês me avisam. Estou de olho aqui no que vocês estão dizendo. Bom, então, vamos lá. Então, aqui o ideal é que a gente sempre tenha os valores para acompanhar. Porque daí, dentro de cada uma dessas etapas, vai somar e vocês conseguem ver quanto que vocês têm parado cada uma dessas etapas, tá bom? Então, por exemplo, aqui o negócio é uma base demo, tá? Não é uma base real, então até por isso que não tá aparecendo tão certinho ali. Mas aqui tem, né, R$ 900, por exemplo. Então, eu teria R$ 900 parados em levantamento de necessidade. Em negociação, eu teria parado ali 3.500. Então, é mais nesse sentido, travou novamente. Gente, o que será? Eu acho que é minha internet. Tá, eu acho que ela retomou. Vamos lá. E aqui seriam os valores. Eu já vou lá para os dashes, então, já que a minha internet não está tão colaborativa hoje. Bom, beleza. Só para a gente fechar, então, aqui, oportunidades, eu vou gerenciar os meus orçamentos, os meus valores, os fechamentos. Feito isso, eu tenho também o meu pós-vendas. E por aqui vocês também conseguem organizar, tá? Normalmente, pós-vendas, a gente fica mais focado em revenda, né? Cross-sell, upsell, enfim. Porque o pós-vendas, pessoal, desde que bem desenhado e bem controlado, ele também é um gerador de receita, tá? A gente tinha em algumas modalidades, algumas teorias arcaicas que o pós-vendas ele era mais um gasto para a empresa, então você tinha que tentar contingenciar o máximo possível para que isso não atingisse ali, né, a receita da tua empresa. Hoje já não é mais assim, já faz um tempo que as empresas veem o pós-vendas como um gerador de receita, tá bom? Principalmente para quem tem venda recorrente, tá? Show! Então, depois que a gente entende, concebe a nossa jornada do cliente, ok? A gente faz a estruturação, entende quais são os pontos que eu quero acompanhar. Agora vamos lá para o Dash. Então, eu vou lá para os 3 pontinhos, 3 risquinhos, né? Vendas, e aí nós temos os nossos dashboards, que é sobre eles que nós vamos conversar hoje. Eles vão carregar lá. Um ponto muito importante. Essa tela ela vai alterar a depender do plano que você tem. Então, tem alguns planos que têm mais capacidade de volumetria de métricas, tem planos que têm menos. E aí você entende a sua necessidade. Lenara, preciso gerenciar 50 métricas. Lenara, preciso de 10 aqui, bem gerenciado, já tenho as informações que eu preciso. Tô com dúvida, preciso rever meu plano, preciso entender melhor. Fala com o gerente de contas de vocês que ele consegue fazer esse acompanhamento. Show? Bom, beleza. Então, agora, normalmente, para quem está no GTM básico, o profissional ali, o básico não, o profissional ele tem 5 telas, tá? Então, vocês conseguem montar 5 dashes. Aqui eu tô na minha base demo, né? Que a gente tem, lá vão ter. Mas no caso, vocês terão 5 telinhas dessa com 10 métricas cada uma dessas telas. Totalizando ali 50 métricas, o que é bastante para vocês acompanharem, tá?
Beleza. Lá no canto à direita, quando a gente clica em editar, a gente pode criar um novo dash, tá? Uma nova tela, então a gente vai colocar o título, vai colocar quem são as pessoas que podem visualizar ou que podem editar esse dash, tá bom? E aí vocês criam uma nova telinha, show? Ou se vocês já têm uma tela e vocês só querem refazê-la, remodelá-la, lá no canto à direita a gente vem em editar e no meio aqui tem adicionar métricas. A gente tem 104 métricas dentro da plataforma. Ai, quero todas. A tua métrica ela tem que ser assertiva, ela tem que corresponder com o que você precisa acompanhar, tá? Então, por exemplo, aqui nós colocamos as principais categorias, tá? Então, vocês podem procurar por categoria ou aqui na barra de pesquisa por necessidade. Vocês podem colocar o nome, né, da métrica que vocês precisam, que a própria plataforma já puxa para vocês. Eu quero tudo que for então, vou aqui, ó, gerar. Ó, nas categorias, nós temos leads, pós-vendas e prospect. Então, tudo que for gerado dentro dessas 3 principais categorias, eu consigo acompanhar enquanto métrica. Eu consigo verificar hoje a produtividade geral de um usuário, atividades criadas, reagendadas, notas criadas. Show, Anderson. Já vou focar nas atividades, na produtividade do time. Então, aqui nas categorias, tudo que foi gerado, por exemplo, produtividade, por exemplo, o Anderson ele não conseguiria procurar aqui por produtividade, mas a gente tem uma categoria específica para atividades. Então, por aqui a gente já consegue ir estudando os dashes e entendendo o que eu quero de métrica. Aqui, então, não quero essa métrica, eu removo. Quando eu removo, eu ganho ali uma possibilidade de uso de métrica dentro da plataforma, tá? Então, por exemplo, leads gerados, total de leads gerados. Aqui vai aparecer a forma do dash. Então, como que esse gráfico vai aparecer para mim? Então, aqui, ó, quando ele tá 1, 2, 3 com o número, ele só vai ser numérico. Então, leads gerados 30, 40, 50, vai ser assim. Total de leads gerados aqui, ele já vai estar em barra, então aí a gente vai conseguir acompanhar em barra, inclusive eu consigo gerenciar essa meta. Não são todos os dashes que tem gerenciar metas, mas se o gráfico tiver com esse ícone, vocês podem inclusive adicionar uma meta. Por exemplo, total de leads gerados. O meu time, Lenara, tem a métrica o objetivo ali de 10 leads por semana. Então, eles têm que gerar 10 leads semanais. Eu venho aqui em gerenciar meta, adiciono essa meta, então eu vou colocar lá, geração de lead. Total, tipo de responsável é para todo mundo ou é para uma pessoa específica? Só a Lenara gera 10 e os demais geram 5. A gente pode colocar também. Então, no caso, todo mundo. O período, eu acompanho mensalmente essa meta. Qual que é a frequência dessa meta? A frequência que eu acompanho é semanal. Então, show, semanal. Qual que é a meta? 10. Tá? Eu posso detalhar essa meta por frequência, né? Que é a cada semana ali que a gente já colocou. E salva a meta. Não vou salvar agora, mas aqui já ficaria dentro do gráfico uma linha de corte, onde estaria 10, e ali você ia conseguir ver por produtividade individualmente do pessoal, né? Então, a Lenara gerou 7, a Andressa 15, enfim, assim sucessivamente, tá? Vamos lá para a pergunta do Anderson. Então, como que eu consigo verificar a produtividade geral de um usuário? A produtividade geral a gente consegue bastante organizar por dentro da plataforma via atividades. Aqui eu já estou gerenciando, né? Aqui eu já estou vendo a produtividade do meu time. Por exemplo, quantos leads eles geraram por semana? Geraram 30. Aqui é a produtividade de geração de lead da minha semana. Mas se eu quiser atrelar isso a alguma atividade específica, então eu vou tirar aqui o que eu escrevi. E ó, aqui nas categorias a gente tem as principais, dentre elas atividades. Então, eu vou flegar ali atividades. Então, ó, a gente consegue aqui, Anderson, quantas atividades foram criadas, quantas atividades foram realizadas, quantas atividades estão atrasadas. E ó, veja, aqui são só os números, tá? Mas a gente também tem
por gráfico de pizza, a gente tem outros gráficos também que você consegue acompanhar, tá bom? Então, por exemplo, atividades abertas, atividades agendadas, resultado de atividade por usuário, então é uma possibilidade também. Quantos e-mails foram enviados responsável, né, essa pessoa, atividade tipo. Normalmente a gente cria novas atividades dentro da plataforma, né? Ligação, follow-up, geração de receita, enfim, a gente pode criar outras atividades. E aqui a gente consegue ver, né, o quanto que elas estão ali agendadas por tipo. Atividades realizadas por período, também a gente consegue dar uma analisada nisso, tá? Imagina, Anderson. Aqui fica bem bacana da gente acompanhar. Inclusive, vocês podem fazer aqui no canto à esquerda um dash somente para esse tipo de demanda. Eu quero um dash só para atividades do meu time. Então, a gente vem aqui e cria, né? Atividades, time. Outro dash, produtividade, leads. Outro dash, geração de oportunidades. E aí vocês vão vendo cada métrica a depender da necessidade de acompanhamento. Não fica um monte de coisa no mesmo dash. Eu já tive alguns atendimentos para fazer organização de dash que o cliente estava com todas as métricas juntas, né? E aí falando para mim assim, olha, não tô conseguindo visualizar, para mim não tá claro aqui, para mim é só número. Faça de um jeito que fique visual. A comunicação escrita, que é onde a gente vai ler, é muito importante. A verbal, ela é muito importante também, mas a visual, que é a questão do design, ela te ajuda a organizar e acompanhar esse tipo de informação. Então, por exemplo, lá no editar, tá? Lenara, ó, aqui tá muito grande esse dash, eu nem acompanho ele com tanta assiduidade, então diminui ele. Deixa, ou ele é um comparativo com uma outra métrica, por exemplo. Aqui, ó, resultado de atividades por usuários. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Ó, aqui. Atividades atrasadas. Eu quero que atividades atrasadas apareça ali do lado. Então, eu subo isso, ó. Eu consigo editar visualmente. Então, tudo que for de atividade, vou deixar um do ladinho do outro, por exemplo. Ó, atividades criadas. Enfim, por quê? Porque na hora que você for analisar, vou salvar lá no canto à direita, fica mais claro. Opa, resultados pendente e uma atividade atrasada. Cliquei dentro do Dash, ele vai me apresentar qual que é essa atividade, tá? Então, ó, é em prospecção, ligar. Aqui não vai ter as informações do cliente, né? Porque a gente não tem na base demo. Mas na de vocês apareceria. Então, ó, atividades atrasadas ao todo. Se a gente somar, então, o Charles está com uma pendente, outra pendente, outra pendente. O Daniel está com uma pendente. A gente está com 3 atividades atrasadas. Então, aqui o que... Opa, mas dali não bateu, Lenara. Então, aqui a gente precisa ajustar o período, tá? Sempre cuidem do período, porque ele vai fazer... Ó, aqui ele já está ajustado. Então, o período ele vai te demonstrar ali com mais assertividade. E vocês também conseguem colocar o funil de vendas. Lembra quando eu estava falando da jornada de vocês, que a gente tem prospect, lead, oportunidade? Os funis de venda Deixa eu mostrar para vocês, ficar mais claro. Só um minutinho, vamos duplicar aqui, para vocês não saírem com dúvidas. Então, aqui no CRM, a gente tem as principais entidades dentro do funil de vendas. Então, a gente vai ver elas lá. Por exemplo, aqui, ó, pós-vendas. Pós-vendas é a entidade. Qual é o funil? Funil é esse que tem o desenho do funil que está aqui do ladinho. Ó, eu tenho vários funis. Por que eu faria funis diferentes, Lenara? Se você tiver processos diferentes e acompanhamentos de métricas diferentes, você faz funis diferentes. Se você controla tudo por uma mesma jornada, uma mesma metodologia, aí você tem um funil só. Aqui, a gente poderia selecionar o nome do funil, que aí ele vai, por exemplo, eu quero saber pós-vendas ativado, por exemplo. Então, eu vou aqui no ativado e aí eu só vou ter informações referentes àquele funil, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona para a gente fazer os acompanhamentos. Bom, e aqui tem uma visualização que eu posso deixar semanal, mensal, enfim, mas sugiro que vocês sempre coloquem as datas por período, que fica mais assertivo na hora do controle, tá bom? Pessoal, em relação às categorias, às métricas, às informações aqui, ficou claro? A gente tem alguma dúvida?
Não, Bruno, show. Tudo certo, Fabrícia? Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrar o nosso treinamento de hoje cedo, que foi um pouquinho em relação ali ao funil de vendas e aos dashboards. Hoje, às 2 horas, tem outro. Então, Helenara, eu estava ali na hora do meu almoço e surgiu uma dúvida. Vem falar comigo às 2 horas que daí a gente tira a sua dúvida, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.